Boa tarde, boa tarde. Começando pontualmente às 2 horas da tarde, da quarta-feira de sempre, o nosso webinar aqui da WebPick sobre as soluções Zorro, sobre esse universo de ferramentas que é a Zorro, tá? Hoje a gente vai falar especificamente das ferramentas de finanças, né, do pacote de finanças Zorro. Então, a Zorro ela tem ferramentas para várias áreas da empresa e, obviamente, a área de finanças não poderia ficar de fora, tá? Então, começando aqui, vou apresentar a empresa que eu trabalho e falar um pouquinho de Zorro e depois a gente entra, de fato, nas ferramentas, tá? Meu nome é Regis Facini, eu sou diretor de Growth aqui da WebPick, a principal parceira Zorro aqui no Brasil. A gente é o 9º maior parceiro em geração de receita Zorro do mundo. Então, a gente trabalha muito forte as ferramentas Zorro, a gente usa aqui dentro da empresa Zorro no dia a dia, a gente implementa, dá sustentação, e o nosso foco é realmente grandes empresas, porque a gente gosta de problema complexo, né, de problema cabeludo. Então, a gente atende algumas empresas. Eu vou compartilhar minha tela aqui e falar um pouquinho de WebPick para vocês, de forma bem rápida, para depois a gente ir ali, de fato, para as ferramentas Zorro. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. 1, 2, 3 e... Oi! Então, webpick.com.br, quem quiser acessar aí, tá na descrição desse vídeo, se tu estiver olhando no YouTube também. Se tu estiver vendo ao vivo, vai aparecer aqui no chat também o link do nosso site. A Webpick, ela existe há 11 anos, inicialmente foi criada para ser uma solução de SEO, como uma ferramenta concorrente da SEMrush, e desde o dia 0 de Webpick, a gente usa Zorro internamente e passou 3 anos de Webpick, a gente decidiu ser parceiro Zorro, né? Então, somos há 8 anos parceiro Zorro e ao longo desse tempo a gente foi se desenvolvendo e se especializando cada vez mais em todo o ecossistema da Zorro. Hoje a gente atende grandes empresas, as maiores contas Zorro do Brasil estão na carteira da WebPick, como o Embracon, Creditas, Multiplan, Editora Globo, né? Algumas empresas de transporte, como TPL, Gontijo, Campari também, né? Quem não conhece Campari, né? Então, aqui tem algumas das empresas que a gente atende, no nosso site aqui tem alguns cases também, exatamente qual que é a nossa estratégia, né? A WebPick, ela não só comercializa as soluções Zorro, as licenças das ferramentas Zorro, mas também implementa da sustentação e suporte para todas elas, né? Então, todas elas é possível implementar internamente, né? Ou seja, a empresa contratar a solução e implementar, só que a gente encurta muito essa curva de aprendizado e reduz muito o tempo de implementação e, consequentemente, as dores de cabeça que vem durante a implementação também, porque algumas ferramentas são mais simples, outras são mais complexas, e não basta só entender de tecnologia, mas precisa entender de regra de negócio, o que é possível fazer e o que vai dar problema no futuro também, para a gente antever todos esses problemas. Então, essa daqui é a WebPick. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, na descrição desse vídeo aqui, ao longo desse webinar, a gente vai populando aqui as informações de contato também do nosso time comercial. Falar um pouquinho de Zorro agora também, tá? Quem que é Zorro, afinal das contas, né? Zorro é uma Big Tech indiana, ela tem 30 anos já de mercado, então não é uma empresa recente, não é uma empresa nova, e ela já está presente em 150 países e tem mais de 1 milhão de clientes espalhados pelo mundo inteiro. Tá? Então tem mais de 150 milhões de usuários. A Zorro ela é muito forte, tá? E nos últimos anos começou a chegar com maior força aqui no Brasil. Tem um escritório aqui no Brasil, que é aqui em Florianópolis, é onde eu moro, e a Zorro também se estabeleceu aqui também, por ser conhecida como o Vale do Silício brasileiro, né, e ter todo um ecossistema de tecnologia aqui, fazia muito sentido a Zorro vir para cá. Então, a Zorro hoje ela tem já um time brasileiro, né, também de suporte comercial,
e faz toda a estruturação do marketing da Zorro aqui no Brasil, porque, não sei se você sabe, o Brasil hoje é o terceiro principal mercado Zorro no mundo. A gente só perde para Estados Unidos, né, por questões, obviamente, de tecnologia, tudo acontece lá primeiro, e para o mercado indiano, pelo volume de pessoas que existe na Índia e por ser o país natal da Zorro. Tá? Então, a Zorro Índia olha com muitos bons olhos para cá, para o Brasil. Inclusive, tem várias frentes novas que a Zorro está desenvolvendo, que está fazendo primeiro aqui no Brasil para depois distribuir para o mundo, está escutando mais os brasileiros por acreditar no mercado que a gente tem aqui e que está crescendo de forma acelerada, tá? Então, falei um pouquinho de Zorro, vamos falar um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá? Como eu falei, a gente vai falar sobre as ferramentas financeiras da Zorro. Então, aqui eu consigo ver a stack que a gente vai falar. Se é o primeiro webinar que tu está vendo aqui, tu vai perceber que a gente vai dar uma pincelada nessas ferramentas, porque nessa série de webinars que a gente tá fazendo agora, a gente tem muito claro o início, meio e fim dessa série, que é, a gente começou no primeiro webinar a falar de todo o universo Zorro, que são mais de 60 ferramentas, então Zorro sai daquele estereótipo de ferramenta pato, né, que não nada direito, não voa direito, não corre direito. Então, a Zorro não é uma ferramenta só, e sim uma software house, onde ela desenvolveu todas as ferramentas. A Zorro ela não adquiriu nenhuma outra ferramenta, não adquiriu nenhuma outra empresa, e ela desenvolveu tudo dentro de casa. A Zorro hoje tem mais de 125, de 25 mil colaboradores, né, grande parte deles do time de tecnologia de cada uma das soluções. E a Zorro ela é de capital fechado, então ela não deve satisfação para acionistas e não precisa correr absurdamente para enriquecer acionistas. Então, por isso que ela consegue ter softwares muito bons, com extrema qualidade, e, ao mesmo tempo, muito mais barato que os concorrentes de prateleira, né? Os concorrentes mais famosos, porque a Zorro ela não foca em gastar dinheiro em marketing, ela foca em gastar dinheiro em produto, tá? Então, só para vocês entenderem, assim, se é tão bom, por que é tão barato? Porque indiano pensa diferente, indiano tem uma metodologia diferente de negócio, diferente das empresas americanas, por exemplo, que é lucro a todo custo e um crescimento absurdo de receita. Não que eles não mirem na receita, obviamente que eles miram, né? Mas é uma mentalidade, uma cultura muito diferente. Tá? Então, a gente no primeiro episódio, a gente falou sobre as possibilidades de ferramentas Zorro, que são mais de 60, como eu falei, e agora a gente está na segunda etapa dessa série de webinars, que é falar das ferramentas por áreas, né? Então, a gente falou das ferramentas de vendas, né? Então, são todas essas ferramentas aqui que Zorro tem da área de vendas, as ferramentas de marketing que Zorro tem, as ferramentas de marketing a gente juntou aqui com a ferramenta de e-commerce, tá? Depois, ferramenta de suporte ao cliente. Então, o Zorro também tem toda essa parte de suporte ao cliente, com ferramentas que concorrem com Gira, com Intercom, com Givo Chat, né? E várias outras ferramentas. E agora a gente está nas ferramentas de finanças, onde a gente vai falar de ferramentas de contas a pagar e a receber, ferramentas de despesa, ferramenta de assinatura de documento, de controle de estoque, de envio de faturas, de gestão de assinaturas recorrentes, por exemplo, para um SaaS, ferramenta de checkout, né, de ferramenta de e-commerce para construir loja online, ferramenta de folha de pagamento, e uma ferramenta específica para empresas de contabilidade, tá? Então, a gente vai falar sobre essas ferramentas hoje, elas já estão aqui todas separadinhas aqui para a gente falar. E a primeira que a gente vai falar aqui, obviamente, como o nosso tempo é curto, né? De novo, se tu não pegou os outros webinars, finalizando essa etapa de webinars por áreas específicas, eu vou... Deixa eu só mutar aqui uma coisa no meu computador para não ficar apitando o tempo inteiro.
Deixa eu fechar aqui. Pronto, agora não habita mais. Ótimo. Então, recapitulando, depois dessa série, né, dessa etapa, dentro dessa série de falar das ferramentas por áreas, a gente vai começar, de fato, a emergir dentro de cada ferramenta. Então, a gente vai passar por cada uma das ferramentas da Stack Zorro e falar ali, ferramentas mais simples, a gente vai ter um webinar, ferramentas mais complexas, a gente vai ter mais de um webinar falando exatamente sobre o que elas fazem e mostrando alguns casos de uso e tirando dúvidas e trazendo também muito uma versão mais prática das ferramentas ali que a gente vai trazer de dentro delas. Chegou meu fiel escudeiro aí, Caio Oliveira, né? Antes tarde do que mais tarde. Antes tarde que mais tarde. Bem-vindo, Caio. Então, já dei toda a explicação inicial, já me apresentei. Agora que tu chegou, Caio, se apresenta também para o pessoal aí, por favor. Fechado. Então, meu nome é Caio Oliveira, eu sou gerente de contas aqui da WebPick e estou aqui para poder ajudar todos que estiverem aí com interesse de ter alguma solução aí da Zorro, né? A, de fato, começar a melhorar ali os seus sistemas e toda a sua governança. Show, bacana. O Caio vai colocar aqui também nas perguntas e respostas, no nosso chatzinho aqui também, o meu LinkedIn, o LinkedIn dele, o LinkedIn da WebPick, o site da WebPick e também um link para vocês criarem conta gratuita nas ferramentas Zorro e fazerem o teste, porque uma coisa que a Zorro tem muito forte nela é o teste antes da cobrança, né? Então, a grande maioria das ferramentas Zorro tem um teste grátis, tá? E além disso, a boa parte das ferramentas Zorro também tem conta gratuita, forever, né? E daí tu consegue ir engatinhando a hora que tu precisar de mais recursos, precisar elevar as funcionalidades, daí tu passa com um plano pago, mas tu já tem uma noção de que funciona para ti e faz sentido usar aquela ferramenta, beleza? Então, enquanto o Caio coloca aí os links, nós vamos começar aqui inicialmente pela ferramenta Zorro Books. O que é a ferramenta Zorro Books? Zorro Books é uma ferramenta de contas a pagar e contas a receber, tá? Então, ela faz toda essa gestão de financeira dentro da empresa ali. Uma coisa que eu quero deixar bem clara, Zorro ainda está trabalhando em relação a isso, mas o Brasil, por ter uma política tributária única, né, que inclusive não é a melhor do mundo, né, Zorro tem uma certa dificuldade com algumas coisas dentro da nossa gestão tributária aqui para conseguir ter a mesma experiência lá fora das ferramentas que a Zorro tem aqui no Brasil, tá? Uma delas é a questão realmente de tributação, então o Zorro ainda está tentando fazer as integrações, mas a maioria das ferramentas elas funcionam muito bem, né? E quando falta alguma coisa, dá para integrar com outra. Por exemplo, a Zorro não tem nenhuma ferramenta nativa para emissão de nota fiscal, mas ela tem integração com e-notas, tem integração com as outras ferramentas que fazem emissão de nota fiscal eletrônica, tá? Então, o que não tem nativo, geralmente a gente consegue integrar com uma coisa que faça, tá? Então, o Zorro Books aqui, ele é uma ferramenta completa de gestão, justamente para ter a gestão das contas bancárias, os cartões, as vendas realizadas, as contas que vão vencer, as contas que precisam ser pagas, toda a gestão ali de contas a pagar, a receber e todo o fluxo comercial de uma empresa tem aqui dentro do Books com gráficos, né, muito fáceis de serem visualizados e também eles são maleáveis, né? A gente consegue construir novos gráficos aqui, fazer toda essa personalização dentro do Zorro Books, tá? Então, aqui tem, dentro do próprio site, tem algumas informações, tem os planos aqui, como eu falei para vocês, né? Então, tem a teste grátis também, tem integrações com outras ferramentas, então é uma ferramenta muito completa, tá? Como eu falei, a parte de notas fiscais, daí dá para a gente integrar com outra ferramenta que faça emissão de nota fiscal.
Mas como boa parte das ferramentas também de gestão financeira não tem essa integração nativa, né? Precisa integrar com outra ferramenta que faça a emissão de nota fiscal, tá? Vamos lá, seguindo aqui, vencemos o Zorro Books, sai daqui agora o Zorro Expense. Eu sou apaixonado pelo Zorro Expense, por mais simples que ele possa parecer, mas ele resolve um problema absurdo da grande maioria das empresas que tem time de campo, né? Ou que seja, que tem pessoas que fazem trabalhos externos. Não só trabalhos, mas como viagem. Por exemplo, uma empresa que vai para uma feira, né? Só para vocês terem ideia, em 2016, eu acho, eu trabalhava numa indústria e a gente participava de feiras. Então, cada vez que a gente ia para a feira lá com a equipe, cada um da equipe tinha que o que comesse, o que respirasse, tinha que pegar a nota fiscal, chegava no outro dia na empresa lá, perdia várias horas do dia preenchendo uma maldita planilha de reembolso. Aí pegava nota por nota, escrevia lá na planilha o que era, para que era, o horário que foi, né, o valor que foi e tal. E daí o financeiro tinha que olhar aquela planilha, analisar cada uma delas ali, porque tinha políticas diferentes para custos diferentes. Por exemplo, o almoço tinha um teto máximo, o jantar tinha outro teto máximo, né? Outras despesas como combustível, deslocamento, tinha os tetos diferentes ali, né? Para reembolso, por exemplo, tem uma política que o almoço é R$40. Se o teu deu 50, a empresa vai reembolsar só 40, né? O Zorro Expense, ele acaba com essa desgraça de tempo de estar preenchendo planilha. Ele é um aplicativo no celular, onde a empresa, né, a gestão, a administração faz todas as regras de negócio ali do que é reembolsável, o que não é, como é que funciona. O funcionário simplesmente tira a foto da nota fiscal, que ele escaneia essa nota fiscal, joga fora a nota fiscal, não precisa guardar a nota fiscal. A IA do Zorro Expense já lê essa nota fiscal, categoriza ela, o que é, se é alimentação, se é deslocamento, etc. E já envia, tu já pode enviar por um relatório para aprovação, né, desse reembolso. Então Eu posso confessar uma coisa, cara? Pode. Eu já fui em evento que eu perdi o reembolso da empresa porque eu demorei demais para mandar, porque eu tinha que colocar na planilha, explicar o que era, preencher informação. Cara, se a empresa tivesse esse Zorro Expense, tinha resolvido muito mais rápido. Não, sem falar que tu tem que ficar aguardando aquele bolo de nota, né? E daí dobra errado a nota, daí apaga um valor ali da nota, uma informação importante. Então, o Zorro Expense acaba com esse problema para a gente aqui da web que a gente usa, né? Zorro Expense, porque a gente vai nos eventos também. É muito fácil, assim, tipo, na hora, assim, é tirar a foto da nota, já manda já e pronto. E daí tu cria um relatório lá, por exemplo, um relatório de evento XPTO que vai durar de tal dia a tal dia. Então, tu coloca todas essas notas dentro desse relatório, acabou o evento, só envia o relatório e tá pronto, né? E daí por ali também tu já acompanha para ver se foi visualizado esse teu relatório, se está no trâmite de reembolso e se já foi reenviado, já foi reembolsado. Então, não precisa estar perguntando, e aí, quando é que vai ser o reembolso? Já foi reembolsado? Tem que ficar olhando na conta e tal. Cara, por ali tu acompanha tudo, tá? É fantástica essa ferramenta. Por isso que eu falo assim, eu adoro ela, por mais simples que ela seja, porque ela não tem grandes funcionalidades, mas ela resolve um problema muito grande, né, de forma muito prática e fluida, tá? Eu acho incrível o Zorro Expense. Vamos lá, vencemos o Zorro Expense. Zorro Sign. Zorro Sign é uma ferramenta que ela já tem os concorrentes já bem estabelecidos, como o DocuSign, o Undoc, né, e todas essas ferramentas de assinatura online, tá? De forma muito prática, o Zorro Sign ele opera, tá? Então, tu cria o documento, que tu pode criar um documento em branco lá dentro mesmo dele, ou tu pode, hoje em dia, todo mundo cria com IA, contrato, por exemplo, né? Então, tu cria teu contrato com inteligência artificial, por exemplo, né? Exporta um doc, importa lá dentro do Zollsign, mapeia onde é que cada um vai assinar, quem que são essas pessoas, coloca o nome e e-mail dessas pessoas e o Zollsign já faz todo o resto, já envia o e-mail para a pessoa, já tem toda a ordem ali que ela vai assinar esse documento, ela clica ali, ela assina,
retorna para ti, tu consegue acompanhar todos esses passos dentro da ferramenta. Para, às vezes, quando é mais pessoas que precisam assinar o documento, quem que já assinou, quem que visualizou, quem que falta. Tu pode configurar lembretes ali também, data de expiração desse contrato, né? E o Zorro Sign, ele faz todos esses disparos de e-mail de forma automática, vai lembrando da assinatura, e quando der concluído também, ele já envia essa notificação para todos os envolvidos ali, que a assinatura do contrato foi finalizada. Então, isso acaba com aquela questão de tipo, tá guardado aonde esse contrato? Lá no Google Drive. Mas em que passa? Não tem acesso, não sei o quê. Então, tem sempre essa correria ali de documentos. O Zoposite já fica tudo organizadinho, tu já tem um relatório de todos os documentos ali, sabe tudo que foi assinado, que foi expirado. Tem os relatórios ali da plataforma também. Então, ele é bem completo, tá? Não perde absolutamente nada para essas outras ferramentas de mercado. Vocês podem ver que as notas aqui dos Zoposite são super boas também na avaliação, tá? Inclusive, tem a chancela da IDC, que quando a gente fala de tecnologia em geral, quem é da área de tecnologia conhece muito bem a IDC, que é a empresa que é como se fosse o Reclame Aqui, né, das plataformas. Então, quando a IDC dá uma chancela para uma plataforma, significa que essa ferramenta realmente ela atende às necessidades, né, do público, questão de segurança, de praticidade e tal. Então, atende o mercado. Então, aqui vocês conseguem ver que, de forma bem prática, né, aparece visualizado ali quem que já assinou, o que precisa fazer. E também funciona no celular também, tem versão mobile. A maioria das ferramentas Zorro tem versão mobile, tá? Obviamente, umas têm uma experiência muito melhor que outras, porque são mais simples, menos complexas, né? Mas, de qualquer forma, a Zorro sempre trabalha em cima de ter uma experiência melhor das ferramentas, tá? Pessoal, quem tiver dúvidas também vai escrevendo aqui. Como esse vídeo vai para o YouTube depois também, né? Tendo dúvidas, pode colocar lá no YouTube que a gente responde também, chega para a gente a notificação, porque, afinal de contas, a gente usa o Zorro Social, né? Que a gente falou no último webinar de marketing lá também, que ela integra todas as redes sociais, né? Numa caixa única de inbox, né? Então, quem pergunta no Instagram aparece lá, LinkedIn aparece lá, YouTube, né? E assim a gente consegue responder de forma mais rápida e efetiva, tá? Zorro Inventory. Esse daqui é uma ferramenta que é mais voltado para quem tem estoque, né? Para quem é loja, quem é fornecedor e tal, porque ela é justamente uma ferramenta de gestão de inventário, ou seja, gestão de estoque. Então, ele já tem integração já nativa com várias outras ferramentas Zorro. Isso é uma parte muito legal das ferramentas Zorro, né? Porque muita gente pergunta assim, mas por que eu tenho que sair da ferramenta que eu tô para a ferramenta Zorro? Qual que é o principal ganho? Beleza, preço já entendi que a grande maioria é mais barato e tal. Funcionalidades já percebi também que equivale, umas são melhores, outras chegam muito perto das ferramentas de mercado aí e tal. Mas, e o que mais? Um dos principais pontos para mim de usar a stack Zorro é a integração nativa das ferramentas entre elas, ou seja, as ferramentas elas se conversam. E isso é uma dor de qualquer empresa. Se eu sair daqui, de onde eu estou, e der uma volta num raio de 1 quilômetro, eu tenho certeza que todas as empresas que eu entrar e conversar tem o mesmo problema de integração de ferramentas. Ferramenta A não conversa com ferramenta B, que não conversa com ferramenta C. A área A fica perdida porque não tem informação. Por exemplo, marketing não tem muitos dados do comercial, porque a automação de marketing é uma, o CRM é outro, e eles não se conversam, e a gente não sabe, por exemplo, quantos e-mails foi enviado para esse cara, que e-mails que ele abriu, né, o que ele comprou, o cliente, quantas vezes ele já reclamou, quantos chats ele abriu já. Diferente das ferramentas Zorro. Como elas se conectam, e a grande maioria delas se conectam através de 2 cliques, tu clica numa, integrar, clica em OK e pronto, estão integradas, faz a transição de informações muito rápido. Então, por exemplo, o Zorro Inventor também conecta com o Zorro CRM, por exemplo, com o Zorro Books, né, e com outras ferramentas Zorro ali. Então, por exemplo, eu faço uma venda no CRM que já cai lá no Zorro Books e automaticamente já dá baixa no Zorro Inventory.
Então, ou seja, eu tenho todas essas, toda a jornada dessa compra, né? E toda a evolução dessa compra com poucos cliques. Então, eu faço integração uma vez só, essa integração ela não vai quebrar, porque as ferramentas são de um fornecedor só. Então, esse é um outro problema, né? Eu faço uma integração, só que daí uma ferramenta minha altera alguma coisa na documentação que quebra a minha integração e para de conversar com outra ferramenta. Isso é muito comum, tá? E sempre vai acontecer isso. Eu uso o Zapier. Mesma coisa, o Zapier ele só é um facilitador, mas ele também pega informações da ferramenta A para plugar com a ferramenta B. Só que se a ferramenta A mudou alguma coisa na documentação que era C e virou Y, cara, a ferramenta B não vai receber essa informação. O Zapier não vai ter essa dinâmica, então vai quebrar a integração. Então, isso é muito legal. Então, ou seja, eu tenho meu estoque muito redondinho e o comercial sabe exatamente o que pode vender, o que não pode vender, o que está em falta, né? Eu consigo colocar alertas aqui também e previsões de quando eu vou receber determinado produto, então o comercial já fica sabendo também. Então, uma coisa legal aqui que a gente atende dentro da vastidão dos nossos clientes aqui, a gente atende alguns mercados específicos, mas se a gente pegar uma totalidade dos nossos clientes, a gente atende praticamente todos os mercados, né? Nosso foco é alguns mercados, mas a gente ainda atende clientes diversos, tá? Então, a gente atende tanto clientes que operam só no meio digital, quanto clientes que operam praticamente 100% no mundo físico, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês de dois casos, né? A gente atende Creditas, por exemplo, né? Que é uma das fintechs mais conhecidas do Brasil, crescendo absurdamente, que não tem absolutamente nada físico, né? Tipo, é tudo online, é uma fintech digital. E a gente atende, por exemplo, o TPL, que é uma das maiores empresas de transporte do Brasil, né? Que opera com um serviço físico, né? Então, dentro desses dois ambientes, as ferramentas elas são as mesmas, só muda exatamente o caso de uso, tá? Então, por exemplo, aqui no Zorro Inventory, ele não tem espaço, obviamente, para meio digital, né? Mas eu posso também usar essa ferramenta para ter a gestão do meu inventário de móveis, né? Então, por exemplo, se eu tenho um escritório, quem está vendo já trabalhou em empresa maior, né? Tem sempre as etiquetinhas em tudo, né? Etiquetinha no computador, etiquetinha na cadeira, etiquetinha na mesa, né? Então, aquilo ali é o inventário da empresa, né? E precisa ter esse controle. Então, nessa ferramenta aqui dá para fazer todo esse controle de inventário de móveis também da empresa, tá? Mesmo não vendendo absolutamente nada físico. Vencemos aqui Zorro Inventory, Zorro Invoice. O Zorro Invoice, ele está também dentro do Zorro Books, tá? Ele faz parte do Zorro Books, porque ele é uma ferramenta de invoice, ou seja, de cobrança, né? De faturas. Então, através dele aqui eu consigo conectar com meios de pagamento, por exemplo, né? E enviar faturas para clientes. Independente se eu tenho uma operação online com assinatura recorrente ou eu tenho uma prestação de serviço físico, tá? Vou dar os dois exemplos, por exemplo, né? Qualifiquei Leads, que é uma cliente da Webpick, é um SaaS de geração de leads, né? Com coleta de dados em tempo real, que é uma assinatura recorrente, né? Então, os invoices, eles vão através dessas assinaturas, né? Então, usa-se a próxima ferramenta que eu vou falar aqui, que é o Zorro Billing, que é a ferramenta de assinaturas recorrentes da Zorro, né? Só que o Zorro Billing, ele manda invoice, cada nova pagamento, né? Cada nova fatura é enviado através do Zorro Invoice, e daí o Zorro Billing que vai dizer se a assinatura está adimplente ou inadimplente, tá? Então, também pagou a fatura, está integrado com o Zorro Books, por exemplo, né? E já entra lá nas contas a receber e já aumenta o fluxo de caixa da empresa automaticamente, tá? Assim como aparece também as invoices que estão atrasadas, né? Mandei invoice para o Caio, né? Uma fatura que ele tem que pagar dia 25, e hoje é dia 27, já está atrasado, eu posso ter esses alertas também e essas notificações lá por dentro do Books, através do que o Zorro Invoice recebe. Então, vocês percebem que
com essa conectividade das ferramentas, fica muito fácil a transição dos dados, né? Então, qualquer ferramenta que eu entrar, eu vou ter mais amplitude de informação, né? Então, se eu entrar no Books aqui, eu consigo ver, por exemplo, integrei Books, que já tem invoice aqui, com o Zorro CRM. Se eu entrar lá no Zorro CRM, eu consigo ver todas as faturas que esse cliente já pagou, né? Toda a receita que ele já gerou para mim. Se eu entrar no Zorro Books, eu consigo ver todos esses gastos, no que foi, e também consigo ver toda a vida desse cliente lá dentro do CRM, né? De quem que é esse cliente, como que chegou, né? Quais os chats que entrou, como é que se relaciona e tal, tier desse cliente. Então, tudo isso a gente consegue transacionar aqui dentro da Stack Zorro, esse tipo de informação. Como eu falei para vocês, Zorro Billing, né, que é a ferramenta de assinatura recorrente, tá? Não precisa ser só de software, né? Pode ser também alguma coisa física, alguma assinatura física, por exemplo, a assinatura de... como é que é o nome daquele... Dog Walker, é isso? O cara que caminha com cachorro? Sim, isso. E o cara do Dog Walker pode usar Zorro Billing para ter uma assinatura recorrente com o dono do pet, por exemplo. O cara vai lá, paga, e ele sabe que tem aquela assinatura já ativa, já recorrente. O cara atrasou o pagamento, ele consegue mandar informação também para ele. Então, ele não precisa emitir uma nova fatura, uma nova cobrança, mandar o número do Pix todo mês, já vai automático para ele já. E o Zorro Billing, ele integra também com meios de pagamento, tá? Não, como eu falei para vocês, as ferramentas Zorro ainda estão engatinhando nessa parte de integração de pagamentos e função tributária aqui no Brasil. Zorro Billing, obviamente, já integra com Mercado Pago, com Stripe, né? E essas ferramentas mais globais, mas as ferramentas nativas do Brasil, por exemplo, ainda não integra de forma nativa, mas é possível integrar por via de API. Praticamente todas as ferramentas Zorro têm API aberta, tá? E a documentação delas sempre são muito boas, muito completas. Então, o Zorro Billing, por exemplo, eu uso Asas, integra. Nativamente não integra, mas via API é possível fazer a integração do Zorro Billing com Asas, tá? Então, o Zorro Billing não faz a cobrança, ele não é um gateway de pagamento, ele é uma gestão de assinatura. Então, é o Asas que vai fazer essa cobrança, o cara vai pagar lá pelo link do Asas, mas vai cair direto no Zorro Billing aqui. Assim como as outras ferramentas também, como o Books, por exemplo, também faz esse mesmo trâmite, tá? É sempre conectado com um gateway de pagamento. O Zorro Billing aqui, ele é muito completo, ele tem já os dashboards prontos, dá para criar vários dashboards. Então, para quem tem um SaaS, por exemplo, ele já calcula automaticamente taxa de churn, LTV, que mais? Se tu botar lá também as ações que tu fez, ele calcula CAC, ele calcula probabilidade de crescimento, e as principais métricas, né, de receita e de expansão tem dentro do Zorro Billing, e tu pode criar várias outras visões, tá? Pode cruzar informações ali, por exemplo, para ter os produtos mais vendidos, clientes que melhor pagam, que pagam mais no dia. Cara, dá para criar muita coisa dentro do Zorro Billing. Ele é bem completo mesmo, tá? Então, aqui tem um monte de informação sobre ele aqui, as integrações, tá? Tem também a versão mobile, então dá para te acompanhar nas assinaturas onde tu tiver, né? Então, tu leva o Zorro Billing no bolso, né? Que a gente brinca. Então, sempre no celular ali, tu vai ter também o aplicativo do Zorro Billing. Zorro Commerce, tá? Zorro Commerce, ele é um concorrente direto de Shopify, WooCommerce, Wix, né? Todas essas plataformas de criação de loja online, tá? De novo, ele não é um gateway de pagamento, o Zorro Commerce também ele conecta com um gateway de pagamento, como o Stripe, como o Mercado Pago. Então, tu vai criar a tua loja online, né? Com os produtos, galeria, checkout, tudo bonitinho aqui dentro do Zorro Commerce e começar a vender. Desde caneca até carro, tu pode criar a tua loja
virtual aqui dentro do Zorro Commerce e tu ter já todo um manual de marca, tu consegue customizar muita coisa. Então, tu tem todas essas, abandono de carrinho, todas essas estratégias e automações que otimizam muito a receita aqui e tu consegue ter através do Zorro Commerce. O Zorro Commerce também conecta com várias outras ferramentas, como, por exemplo, o PageSense, que foi uma ferramenta que a gente falou no último webinar, que era de marketing, né? Que o PageSense ele é um concorrente do Hotjar para análise de visitantes, teste AB. Então, por exemplo, tem minha lojinha lá, mas eu quero fazer um teste AB da primeira foto. Então, através do PageSense, eu consigo, para umas pessoas vai aparecer foto A, para outras pessoas vai aparecer foto B. Para umas pessoas vai aparecer título A, para outras título B. E assim eu faço esse teste AB e vejo o que converte mais. Se é uma foto preto e branco, se é uma foto colorida, se é uma foto de cima, de lado, etc. Ou se é um texto mais agressivo, um texto mais chamativo, né, determinados tipos de gatilho mental. Então, eu consigo fazer todos esses testes AB através do PageSense, atrelado ao Zorro Commerce, tá? Como eu falei para vocês, a integração, né, no inventory aqui tá nativa também. Então, ou seja, eu tenho meu estoque lá de caneca, por exemplo, tem minha lojinha de caneca aqui no Zorro Commerce, mas eu integro também com o inventory que eu vendo aqui, dá baixa lá no meu estoque, então eu sei que ninguém vai comprar uma caneca, por exemplo, que não tenha no estoque, né? A não ser que eu queira configurar isso, né? Mas eu posso também criar alertas, né, de quantidade mínima de estoque. Então, se chegar a 10, por exemplo, já me alerta, já sei que eu tenho que comprar mais caneca para não ficar sempre, porque eu sei que demora, sei lá, 20 dias para chegar um novo carregamento de caneca, tá? Então, aqui eu conecto também com o Zorro Books, que foi a ferramenta que a gente começou falando desse webinar aqui, que é as contas a pagar e a receber. Então, aqui eu consigo também controlar todo o meu fluxo de caixa, né, integrado com o Zorro Books, e o Zorro Sales IQ, que é uma ferramenta Omnichannel, que a gente falou no último webinar também, é a ferramenta Omnichannel da Zorro, onde a gente tem chat online, que é esse chatzinho que aparece aqui, a gente tem WhatsApp, a gente tem Instagram, a gente tem várias outras ferramentas ali de relacionamento com o cliente, tá? É uma ferramenta realmente completa que eu consigo traquear também os visitantes no meu site, saber qual página que eles estão, automatizar pop-ups, por exemplo, né? Se eu estou, sei lá, 15 segundos nessa página, que abre um pop-up me perguntando se eu estou em dúvida sobre XPTO e se eu quero continuar a conversa, tá? Importante ressaltar, né? Tipo, integra com o WhatsApp também? Integra com o WhatsApp, só que as ferramentas ou todas elas têm integração somente com a API oficial do WhatsApp, tá? Então, tenham isso em mente, tá? Foi-se o tempo que o WhatsApp era caro, que a API oficial era só para grandes empresas, tá? A partir do ano passado reduziu muito o custo de WhatsApp API oficial. Vale muito a pena mudar para a API oficial, porque além da segurança, obviamente, né? Tu não vai perdendo número, não vai ser bloqueado, tu consegue fazer muito mais coisas, né? Então, tu consegue botar botões nas mensagens, imagens, né? Ter lista ali de seleção, e além de disparar em massa, né? De forma muito mais rápida e eficiente, tá? Então, pense nisso na questão de WhatsApp. Próximo, Zorro Checkout, tá? O Zorro Checkout, ele é um criador de checkout. Vou dar um exemplo prático que eu já vivi na pele já no passado, né? O Asas. O Asas, ele é um ótimo gateway de pagamento, né? Ele talvez seja o mais barato do Brasil, né? Questão de taxa, eu até hoje não encontrei ninguém que batesse as taxas do Asas, realmente é muito boa. Só que o Asas, ele, como qualquer ferramenta, tem seus problemas. Um dos problemas é checkout, que eles não têm. Eles têm uma página de pagamento, que é medonha, é feia, por mais que tu queira personalizar ela com as cores, com a logo da tua empresa ali, para deixar um pouco menos pior, ela é horrível. Ela não é um checkout, ela é uma página de pagamento. Ou seja, não tem gatilhos para abandono de carrinho, upsell, cross-sell, nada disso tem, tá? O Zorro Checkout, ele veio para resolver isso, né? Então, tu tem qualquer forma de pagamento, qualquer coisa que tu venda, né? E tu use o Asas, por exemplo, né? Obviamente, tu pode usar a página de pagamento do Asas lá sem problema nenhum. Só que ele desconecta sempre
da tua página principal. É um link, o cara clica, vai para uma página nada a ver lá, né? Por mais que tenha logo e as cores e tal. É uma página externa com um link do Asas, inclusive. Então, para a experiência de pagamento é ruim, né? Então, pensa sempre na, 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 na parte de segurança e também de tu passar segurança para o cliente, né? Então, ele tá num site lá, abc.com. Aí ele clica no link de comprar, vai para um asas.com/YCXH2TD, que é um link que ele gera lá automático. Cara, tipo, muitas vezes o cliente opta por não comprar, né? Tipo, não conhece, não sabe, acha que é fraude e tal. Então, o checkout, tu configura todo ele, tu tem todas as informações ali também, dashboards interativos, né? Tu consegue fazer filtragens ali para saber quanto que já foi vendido, estimativa, né, de vendas. Daí tu cria o teu checkout com os gatilhos que tu quer, com os tipos de venda que tu quer ali, então tu consegue criar, por exemplo, checkouts com vendas mensais, trimestrais, anuais, semestrais, né? Então tu consegue moldar isso ali também e tu integra daí sim tu integra o Zorro Checkout, por exemplo, com o Asas, né? Então o gateway de pagamento vai ser Asas, só que Asas não vai aparecer em nenhum lugar, vai ser tudo a tua marca, vai ser tudo a tua empresa, tá? Então o Zorro Checkout, ele tem vários modelos já prontos, tu pode ir mudando aqui, como eu falei, a frequência também, para quem vende assinatura, né? Então, tu consegue personalizar ele de forma muito fácil, muito prática ali. Ah, não sei personalizar nada. Pô, já tem vários modelos lá dentro já que tu pode usar de forma bem simples. As integrações que eu falei aqui também já tem integração com Books, né? Então, como ele integra com as outras ferramentas também, né? Bookings, Billing e CRM, etc. Caiu venda aqui pelo checkout, já cadastra nas outras ferramentas de forma automática. Vamos lá. Aqui, vou falar um pouquinho dessa ferramenta aqui, que ela é extremamente útil, principalmente para quem tem mais colaboradores, né? Então, o que é o Zorro Payroll? O Payroll é a ferramenta de folha de pagamento, né? Então, todo mês lá, departamento pessoal, RH, né? Ou a pessoa responsável, às vezes é uma pessoa só, né? Responsável por tudo dessa parte de departamento pessoal e RH, tem que fazer folha de pagamento, né? Então, calcular lá tudo que foi feito, quando é horas, quando é comissão, etc. e tal. Então, o payroll é justamente para fazer toda essa gestão de folhas de pagamento, tá? Uma advertência aqui, né? Como o Zorro, como eu falei, vou reforçar de novo, né? Tributação, leis trabalhistas e tal do Brasil é única, né? Assim como a grande maioria dos países, né? Não estou falando mal do Brasil, tá? Mas é porque é um pouco diferente de Estados Unidos e Europa, por exemplo, né? Que tem regras completamente diferentes, né? Agora ainda mais toda hora muda essas regras, estão tentando mudar também as regras de novo e tal. O Payroll tem algumas coisas que ele não comporta da legislação brasileira, tá? Aí depende muito do que a tua empresa precisa, né? Se é uma folha de pagamento mais simples, beleza, funciona. Agora, se tem alguma coisa de um sindicato que precisa ter, ou alguma coisa assim, precisa ver exatamente se atende ou se não atende, tá? Mas é uma ferramenta que resolve muito problema, porque eu sei que muitas empresas operam ainda nas planilhas, né? Quando se fala de folha de pagamento. Aí, de novo, vai lá, preenche planilha e tal, daí exporta, e daí manda para um outro departamento, ou manda para contabilidade e tal. Aquela planilhona gigante que aceita tudo, que às vezes tem algum erro de digitação. Então, o payroll aqui, ele faz toda essa gestão, tá? Ele integra com o Zorro Expense, que é aquele que eu falei para vocês do aplicativozinho para tirar as fotos das notas fiscais. Ele integra com o People, que a gente vai falar mais para frente de People e Recruit, né? Que são duas ferramentas voltadas para a gestão de pessoas. Mas o People é uma ferramenta para toda a gestão de pessoas, né? Plano de carreira, salários de carreira, PDI, OKRs e toda essa gestão das pessoas, férias, etc. Tal, tudo no People ali é feita essa gestão. O Recruit ele é voltado, obviamente, para recrutamento e seleção,
né? Então, vagas, conexão com o LinkedIn ali para compartilhar as vagas ali, mas a gente vai falar mais no webinar que a gente vai falar dessas ferramentas de gestão de pessoas, mas só para vocês entenderem que ele integra também com o Books, né? Então, todas as coisas que ele gera aqui do payroll entra nas contas a pagar, obviamente, lá, né? Que é a folha de pagamento dos funcionários, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, então tem alguns países aqui que já tem mais estabelecida, né, essa parte de, principalmente Estados Unidos e Índia, né? Essa parte de gestão de pessoas, tributação, leis trabalhistas, etc., né? Então, o Brasil ainda ele está no todo, né? No GCC aqui, né? Então, o Canadá tem específico, Índia tem específico, Estados Unidos tem específico e o resto do planeta Terra está aqui. Então, provavelmente tem algumas coisas que é específico do teu sindicato, do teu setor, da tua região, que talvez não tenha no payroll e tu precise. Então, estou aqui fazendo um pouco do advogado diabo, mas realmente é isso. Assim, não adianta nada contratar uma ferramenta, porque ou é uma versão gratuita, ou é muito barata, e que integra com algumas coisas, mas não te atende de forma efetiva, né? O que precisa ali atender à legislação. Principalmente falando em legislação, né? Então, quando se fala em tributação e legislação, não tem muito para onde correr, né? Não tem o somebody love para dar, né? Então é mais complicado. Beleza, vencemos aqui o payroll. Vamos para o Zoho Practice. Caio, se surgir perguntas aí, por favor, me avisa aí ou pega a palavra aí para responder também, tá? Sem problema nenhum. Zoho Practice é uma das ferramentas que entraram, né, nesse último ciclo da Zoho, entraram no pacote Zoho, né? Zoho tem duas coisas muito fortes, né? Uma delas é a atualização massiva das ferramentas, então estão sempre lançando alguma coisa nova dentro das ferramentas existentes, e outra é o lançamento de novas ferramentas. Então, toda hora tem... Cara, passou 2, 3 semanas sem entrar aqui no site, provavelmente já tem alguma coisa nova, tá? Então, o Zoho Practice é uma dessas ferramentas que são mais recentes da Zoho, e ela é específica para empresas de contabilidade, tá? Quando a gente for falar de Zoho Practice, eu vou trazer alguém especialista da Zoho que tenha um cliente já de contabilidade. Eu desconheço algum cliente nosso hoje que seja de contabilidade, né? Então, não sei muito sobre o Zoho Practice, a não ser as coisas que eu vi na internet, em vídeos, em meetups da própria Zoho e do próprio site aqui da Zoho, tá? Então, é uma ferramenta para fazer a gestão, né? Para a empresa de contabilidade fazer a gestão dos seus clientes, né? Então, questão de integração de notas, de faturamento, de funcionalidades, de toda essa parte financeira da empresa e contábil. Então, essa é uma ferramenta exclusivamente para contabilidades, tá? E não para a área contábil da empresa. É para, de fato, empresas de contabilidade, tá? Então, esse é o core aqui. Então, a empresa de contabilidade vai conseguir gerir todos os clientes, saber exatamente que cliente que está devendo alguma coisa, alguma informação da receita, algum acesso, alguma coisa assim. Então, por ali, ele consegue fazer toda a gestão disso. Dá para fazer por CRM isso? Dá, só que essa ferramenta que ela é voltada para essas nuances dessa área contábil, e especificamente das empresas de contabilidade, tá? Então, prometo para vocês que quando a gente for falar de Zoho Practice, eu vou trazer alguém fera aqui que já use no dia a dia o Zoho Practice, e tem um cliente também que, se a gente conseguir também trazer alguém da empresa, né, desse cliente aqui, a gente vai trazer também para explanar um pouquinho mais sobre essa ferramenta, porque eu tenho certeza que esse é um mercado que está um pouco desassistido, né? Se não fosse, o Zoho não ia ter criado uma ferramenta só para uma área específica. Eu acho que o Zoho Practice, eu não conheço, me ajuda a lembrar também, mas eu não conheço outra ferramenta Zoho que seja específica para um segmento, específica para um tipo de negócio. Eu tentei esses dias lembrar de alguma, assim, mas de fato eu não lembro de nenhum. Que a maioria você consegue adaptar para vários negócios diferentes, né?
Exato. Realmente esse é diferente. Exatamente. Eu descobri uma coisa agora também, Caio, olhando lado a lado a minha câmera com a tua, eu preciso trocar minha câmera, eu acho. Ou limpar ela ou trocar. Porque minha câmera tá um pouco Escuro, ruim. né? Tá escura, cara. Eu vou ver se eu abro aqui. E tem luz Talvez a aqui. iluminação também ajuda. Hã? Talvez a iluminação aí também. É, então, mas, cara, tipo, tem luz aqui. Eu vou... Nem adiantou muito a luz que eu vou comprar uns equipamentos aqui. Eu vou pedir pro Marcos uns ring lights, Os negócios uns diferentes. batedor aqui e tal. Vou criar um estúdio aqui. Isso. Boa. Mas vamos lá. Zou parece ser isso, né? Tipo, é uma ferramenta que é para um mercado único, que é as empresas de contabilidade, tá? E dentro disso tudo, assim, né? Tipo, porra, mas daí eu preciso contratar cada uma dessas ferramentas e tal. Zorro teve uma sacada muito grande que ela tem pacotes também das ferramentas por áreas específicas. E daí, por exemplo, a Zorro tem o pacote Zorro Finance Plus, que é um pacote onde tem a maioria das ferramentas financeiras, né? Então, aqui, por exemplo, estão aqui as ferramentas que tem dentro desse pacote. Então, tem o Invoice para gerar as faturas, tem o Books para fazer gestão de contas a pagar e receber, tem o Inventory para fazer gestão de estoque, tem o Billing para fazer a gestão de assinaturas recorrentes, tem o Expense para a galera não ficar mais preenchendo planilha lá com nota fiscal e guardar no bolso aquele bolo de nota fiscal para ter reembolso. Tem o Zorro Checkout para fazer um checkout bonitinho, já com o teu domínio, com a tua logo, a tua cor, já com gatilhos também de upsell, cross-sell, né? E também tem o Zorro Commerce para te fazer a tua loja online de forma bem prática, bem fácil, bem simples e 100% hospedada num servidor da Zorro, né? Sem se preocupar com hospedagem e cadastros de grandes coisas aqui, tá? Bem prático, bem fácil. Então, dentro disso tudo, o Zorro tem esse pacote que vai atender de cabo a rabo a parte financeira. Então, para vocês verem aqui, deixa eu ver se ele está só em dólar. Vou ver se ele vai para aquela parte ali. Mensal aqui. Acho que ele vai puxar em dólar. Mas o Zorro cobra em reais também, tá? Eu não sei se todas as ferramentas, tá? Mas a grande maioria delas é em reais. Aqui, por exemplo, incluso para 10 usuários, né, custa $249 por mês. Mas isso para 10 usuários. Tá? Então, vai sair aí $24,90 por usuário, tá? Para ter todas essas ferramentas. É sempre bom, sempre eu falo para todo mundo que me pergunta assim, como é que eu comparo as ferramentas Zorro? Cara, bota numa planilha todas as ferramentas que tu usa, coloca o preço dessas ferramentas e o preço por usuário, né? Quando é por usuário. E faz a conta, quanto é que tu usa e depois tu compara, porque às vezes tu olhando assim, putz, mas é caro, $249, hoje o dólar tá 5, vai sair aí R$ 1.250, mais ou menos, né? R$ 1.250 por usuário ali, R$ 125 por usuário. Cara, mas se tu botar na planilha, muitas vezes tu tá pagando mais caro por usuário. Lógico que uma ferramenta tem 5 usuários, outra tem 3, outra tem 12, outra tem 7, né? Mas no total, geralmente tu tá pagando mais caro, tá? Eu até hoje nunca vi essa conta da diferente do que o Zorro ser muito mais barato que a stack atual das ferramentas. A não ser que tu use só a ferramenta gratuita, né? Aí não tem muito o que fazer. Mesmo assim, Zorro tem as opções das versões gratuitas das ferramentas, né? Então, só que depois aqui, ó, para equipes maiores, assim, cara, tipo, daí, pô, $25 por usuário. Mas depois o 11º usuário vai ser $25 também? Não, cara. Vai ser $2. Então, passou de 10 usuários, cada novo usuário, $2, né? Então, tu consegue ter tanto equipes pequenas quanto equipes muito grandes pagando pouco dentro das ferramentas Zorro, tá? Então, aqui eu falo um pouquinho mais de todas as ferramentas que tem aqui, porque se tu contratar separado, geralmente Zorro funciona assim, tá? Quando tu vai para a terceira ferramenta paga, já é mais barato pagar pacote, tá? Geralmente, dependendo das ferramentas que são,
mas na grande maioria dos casos é isso, né? Tipo, uma sai bem barato, duas sai bem barato, quando tu vai para a terceira já vale a pena cogitar pacote ali, porque às vezes o pacote sai mais barato, tá? Então, gente, era isso daqui que eu queria falar hoje sobre as ferramentas Zorro da parte de finanças. Temos alguma pergunta que tenha ficado no ar, Caio, que não foi Aqui não. respondido ao longo aqui? Beleza. Então, era isso que a gente queria falar. O Caio já colocou aqui os links para a galera? Já. Coloquei o link da WebPick, do seu e do meu LinkedIn, e do LinkedIn da WebPick também. Perfeito. Coloca aquele link de criação de conta aqui também, por favor, Caio. Pronto. Já. Eficiência é o sobrenome desse homem. Que Oliveira, o quê? O horário talvez não tanto, mas É, quando a gente chega, a gente uma chega. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, cara, gente, era isso que eu queria mostrar, tá? Sobre essas ferramentas da área financeira Zorro. No próximo webinar, o que a gente vai falar? Deixa eu ver aqui. All Products. No próximo, a gente vai falar da stack de colaboração interna, né? Então, a gente vai falar de hospedagem de e-mail, Drive, que Zorro também tem Drive absurdo, mesma coisa que tu usa lá no Google Drive, que tu usa no Teams e tal. Zorro tem, cara, tem concorrente de Google, tem concorrente de Slack, tem concorrente de DocuSign, tem concorrente de Google Meet, cara, tem concorrente de praticamente qualquer ferramenta que a gente conheça, tá? Então a gente vai falar sobre essa stack aqui, né? É um pouco mais. Regis, eu uso o Miro para desenhar coisa, fluxograma. Zorro também tem o Zorro Vani. Zorro Vani também é uma ferramenta que acho que foi lançada ano passado, muito boa também. Lógico, ainda não tem a vastidão de funcionalidades que tem o Miro, que tem o Whimsical, né, que tem essas outras ferramentas mais barrudas, né? Mas o Vani tá ali, tem versão gratuita também e tal, é super bom, eu uso bastante aqui também. Então, Zorro, na próxima webinar a gente vai falar das ferramentas Zorro de colaboração interna. Beleza? Gente, muito obrigado. Quarta-feira que vem, mesma bate-hora, mesmo bate-canal, né? 2 horas da tarde, quarta-feira que vem, a gente vem se reunir para falar sobre as ferramentas de colaboração da Zorro. Beleza? Caio, mais uma vez, muito obrigado. Tchau para todo mundo e uma excelente restinho de semana. Valeu, gente. Tchau, tchau.